Minha esposa advogada me traiu e tentou usar o conhecimento jurídico dela para me ferrar no divórcio. Descobri que ela estava cometendo fraude notarial por fora. Eu a denunciei à Ordem dos Advogados. Ela perdeu o registro profissional e agora trabalha em uma lanchonete. Certo, Reddit, apertem os cintos porque essa história é uma viagem maluca, envolvendo um cônjuge infiel, manipulação legal e o karma mais satisfatório que já testemunhei em primeira mão. Tudo isso aconteceu ao longo dos últimos 18 meses, e só agora cheguei a um ponto em que consigo falar sobre isso sem querer socar uma parede. Um amigo me disse que isso pertence à internet, então aqui estamos. Eu, 34 anos, homem, trabalho como inspetor de equipamentos industriais para uma empresa que lida com fábricas de manufatura por todo o meio oeste. Basicamente, viajo para fábricas e me certifico de que as máquinas não vão explodir ou matar alguém. O dinheiro é decente, os benefícios são sólidos, e eu consigo trabalhar de forma independente na maior parte do tempo, o que combina muito comigo. Comecei nessa área logo depois da faculdade, com um diploma em engenharia mecânica, e ao longo dos últimos 12 anos subi de técnico iniciante a inspetor sênior. O trabalho exige um olhar extremamente atento aos detalhes e tolerância zero a atalhos. Passo meus dias examinando sistemas de esteiras, prensas hidráulicas, robótica industrial e equipamentos de embalagem. Cada inspeção é documentada com fotos, medições e relatórios de conformidade que poderiam se sustentar em um tribunal se algo desse errado. Um erro meu pode significar que alguém perca um membro ou algo pior, então levo o trabalho muito a sério. A empresa confia em mim porque nunca provei nada questionável só para agradar um cliente. Meu dia típico de inspeção começa às 6 da manhã, quando chego à planta para a qual fui designado. A primeira coisa é revisar os registros de manutenção dos equipamentos e compará-los com as especificações do fabricante. Depois estou subindo escadas, rastejando por baixo das máquinas, verificando leituras de pressão hidráulica, medindo padrões de desgaste em peças móveis. Tudo é fotografado de vários ângulos, com anotações detalhadas sobre o que estou vendo e por que isso importa. No fim do dia, normalmente caminhei 5 ou 6 milhas pelo chão da fábrica e gerei um relatório de 20 páginas. O cronograma de viagem significa que fico na estrada cerca de 3 semanas por mês, visitando diferentes plantas em Ohio, Michigan, Indiana e Illinois, geralmente fora de casa de segunda a quinta-feira, voltando para fins de semana prolongados. Não é glamouroso, mas o pagamento é bom e eu realmente gosto do trabalho. Há algo satisfatório em encontrar um possível ponto de falha antes que ele se transforme em um problema catastrófico. Conheci Rebecca há 7 anos, através do casamento de um amigo em comum. Ela estava há 3 anos atuando em direito de família, já construindo um nome para si em um escritório de médio porte no centro da cidade, extremamente inteligente e confiante, com toda aquela postura de profissional poderosa que, honestamente, me impressionou. Ela usava ternos perfeitamente ajustados e conseguia argumentar para sair de qualquer situação. Eu achava isso atraente na época, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Nossa primeira conversa aconteceu na recepção do casamento. Eu estava sentado em uma mesa com um monte de pessoas que mal conhecia, fazendo aquela conversa fiada constrangedora, quando Rebecca se sentou ao meu lado. Ela tinha acabado de voltar do bar com uma bebida complicada que provavelmente custou $15. Começamos a conversar e, de alguma forma, acabamos discutindo o seguro de responsabilidade civil, de todas as coisas. Acontece que ela representava um cliente em um caso de lesão no local de trabalho e queria explorar meus conhecimentos sobre padrões de segurança de equipamentos. A maioria das pessoas fica com os olhos vidrados quando falo sobre regulamentos da OSHA e conformidade de máquinas. Rebecca fez perguntas detalhadas e realmente se lembrou do que eu disse. Ela queria saber sobre protocolos de inspeção, que tipo de documentação se sustentaria em um tribunal, como peritos avaliam falhas em equipamentos. Conversamos por provavelmente 1 hora sobre acidentes com prensas hidráulicas e falhas em sistemas de esteiras, enquanto todo mundo na nossa mesa estava ficando bêbado e dançando ao som de música ruim de DJ. Trocamos números naquela noite. Ela me mandou mensagem 3 dias depois perguntando se eu queria tomar um café e continuar a conversa sobre padrões de segurança industrial. Achei que ela estivesse brincando, mas ela estava falando muito sério. Nos encontramos em um lugar no centro, perto do escritório dela. Ela levou um bloco jurídico e fez anotações enquanto eu explicava a diferença entre manutenção preventiva e manutenção corretiva. Olhando para trás, eu deveria ter percebido que ela estava me usando como consultoria técnica gratuita, mas na época achei fofo que ela achasse meu trabalho chato e interessante. Esse café virou jantar na semana seguinte, depois drinks em um bar de vinhos na semana seguinte, e de repente estávamos nos vendo 2 vezes por semana e eu passava os fins de semana no apartamento dela. Ela morava em um prédio alto elegante no centro, com janelas do chão ao teto e móveis realmente adultos, em vez de coisas de segunda mão que a maioria das pessoas da nossa idade tinha. O lugar parecia saído diretamente de uma revista de design de interiores. Rebecca vinha de dinheiro antigo. O pai dela, Gerald, administrava algum fundo de investimento que gerenciava contas de aposentadoria de executivos e atletas profissionais.
A mãe dela, Catherine, participava de conselhos de caridade e organizava galas de arrecadação de fundos. Eles moravam em uma enorme casa colonial nos subúrbios, com garagem para 3 carros, tudo profissionalmente paisagístico e uma casa de piscina que era maior do que a casa de muita gente. Conhecê-los pela primeira vez foi como entrar em uma faixa de imposto completamente diferente. O quarto de infância dela ainda estava exatamente como ela o havia deixado quando foi para a faculdade, cama de casal com um colchão caro, móveis embutidos combinando, estantes cheias de livros de capa dura e um closet walk-in. Havia fotos dela em várias competições equestres ao longo do ensino médio. Aparentemente, ela era muito envolvida com o hipismo competitivo, o que explicava os troféus alinhados em uma prateleira. Todo o conjunto provavelmente custava mais do que eu tinha ganhado no meu primeiro ano de trabalho. Apesar da origem privilegiada, Rebecca se matou de trabalhar na faculdade de Direito, ficou entre os 10% melhores da turma, foi editora da Law Review da Universidade Estadual de Ohio e fez estágios de verão em grandes escritórios em Cleveland e Cincinnati. Ela realmente conquistou o sucesso em vez de simplesmente se apoiar nas conexões do pai. Isso importava para mim porque cresci na classe média, onde nada era entregue de mão beijada. Meus pais eram ambos professores de escola pública que economizaram por anos só para conseguir pagar férias em família. Paguei a faculdade com bolsas de estudo e trabalhos de meio período, consertando equipamentos no setor de manutenção física da universidade. Rebecca respeitava essa correria, ou pelo menos era o que eu achava na época. Nós nos casamos depois de 2 anos namorando, nada exageradamente caro. Os pais dela se ofereceram para pagar uma cerimônia elaborada em um clube de campo, com 300 convidados e bar aberto, que teria custado mais do que um carro decente. Nós dois concordamos em manter algo razoável. Acabamos com cerca de 80 convidados, um local bonito em uma pousada histórica nos arredores de Columbus e um serviço de buffet decente que não estourou o orçamento. Achei que estávamos alinhados quanto a não precisar de exibições chamativas de riqueza. Olhando para trás, talvez ela só não quisesse desperdiçar o dinheiro do pai se casando com alguém que ela considerava temporário. O casamento em si foi realmente muito bom, clima perfeito no começo de junho, cerimônia ao ar livre sob enormes carvalhos, recepção em um celeiro restaurado que havia sido convertido em espaço para eventos. A família dela convidou o círculo habitual de advogados, gestores de fundos e membros de conselhos de caridade. A minha família levou professores, trabalhadores sindicalizados e pessoas que dirigiam caminhonetes em vez de BMWs. 2 mundos completamente diferentes colidindo, mas funcionou bem, todo mundo se divertiu, ninguém causou drama, e partimos para a lua de mel nas Florida Keys sentindo que tínhamos começado algo real. Os primeiros anos foram sólidos. Compramos uma casa-térrea de 3 quartos em um bairro decente, a cerca de 20 minutos do centro. Precisava de reformas, mas tinha uma boa estrutura, fundação sólida, telhado mais novo e parte elétrica atualizada. Conseguimos por um valor abaixo do mercado porque os antigos donos estavam se divorciando e desesperados para vender, o que é irônico considerando como tudo acabou. Rebecca virou sócia do escritório mais rápido do que qualquer pessoa na história deles, apenas 6 anos desde associada até sócia plena, algo que normalmente leva entre 8 e 10 anos se você tiver sorte. Ela trabalhava horas insanas, ganhava casos difíceis e trazia novos clientes. O escritório era especializado em divórcios de alto patrimônio e disputas de custódia. Ela representava médicos, empresários e executivos passando por separações complicadas. A taxa horária dela subiu de 200 por hora para 450 por hora no intervalo de 3 anos. Eu fui promovido a inspetor sênior, com um território cobrindo 5 estados, o que significou melhor salário, mais responsabilidade, infelizmente, mais viagens, mas eu gostava do trabalho e meu chefe confiava em mim para as inspeções complexas que exigiam atenção extra. Ambos estávamos subindo nossas respectivas escadas, e parecia que estávamos construindo algo juntos. A casa virou nosso projeto. Passávamos os fins de semana pintando cômodos, todas as cores que a Rebecca escolhia naquelas cartelas de amostra da Home Depot. Instalamos novos lustres em todos os ambientes porque ela odiava os antigos. Discutimos sobre se a cozinha precisava de um backsplash. Ela disse que sim, eu disse que estava bom assim. Ela venceu, e passamos um sábado inteiro assentando azulejos. Reformamos o banheiro principal com um novo gabinete, metais atualizados e um daqueles chuveiros tipo chuva que usam o dobro de água de um chuveiro normal, mas são incríveis. Rebecca insistia em contratar profissionais para as coisas grandes, mas deixava eu cuidar das melhorias menores. Construí prateleiras sob medida para o escritório dela em casa, usando projetos que encontrei online e madeira da loja de materiais de construção local. Levei 3 fins de semana, mas ficaram perfeitas, do chão ao teto, prateleiras que acomodavam os livros jurídicos e arquivos de processos dela. Reformei o deck nos fundos, lavei tudo com jato de pressão e reapliquei o SAM, substituí algumas tábuas apodrecidas. Construí canteiros elevados para jardim, que Rebecca dizia querer usar para plantar legumes, mas nunca chegou a plantar nada.
Ela escolheu móveis que realmente combinavam, em vez do lixo aleatório que eu havia acumulado como solteiro, um sofá que combinava com o tapete, uma mesa de jantar com cadeiras que vinham como conjunto, móveis de quarto comprados em uma loja de móveis de verdade, e não de onde quer que eu tivesse encontrado minhas coisas antigas. A casa parecia habitada por adultos, e não por estudantes universitários com emprego. Caímos em uma rotina. Noites de encontro às sextas-feiras em restaurantes diferentes pela cidade, escolhíamos um lugar novo toda semana e tentávamos explorar a cena gastronômica local. Idas ao mercado de agricultores nas manhãs de domingo quando eu estava em casa, comprando produtos frescos e pão caseiro de vendedores que se instalavam no centro. Viagens ocasionais de fim de semana quando nossas agendas coincidiam, Oak in Rios para trilhas, Cleveland para museus, Chicago quando queríamos uma experiência de cidade grande. Nada digno de Instagram, mas parecia real e sustentável, como se estivéssemos construindo uma vida de verdade em vez de encenar uma para as redes sociais. Falávamos sobre filhos no futuro, talvez em alguns anos, quando Rebecca se sentisse mais estabelecida no escritório. Discutíamos a possibilidade de trocar por uma casa de 4 quartos quando isso acontecesse, fazíamos planos para o futuro, como se faz quando você acha que o futuro realmente vai acontecer da forma como imagina. A carga de trabalho da Rebecca ficou brutal depois que ela virou sócia, no mínimo 60 horas por semana, às vezes 80 durante casos grandes. Ela chegava em casa depois de eu já estar dormindo e saía antes de eu acordar. Os fins de semana desapareciam em depoimentos, reuniões com clientes e preparação para audiências. Eu entendia, ela tinha trabalhado a vida inteira para isso. Virar sócia em um escritório de advocacia é basicamente como enfrentar o chefe final de um videogame. O trabalho não fica mais fácil, apenas se torna mais importante e os riscos aumentam. Eu não gostava, mas entendia. Meu trabalho também exigia viagens e dias longos. Às vezes eu ficava em uma fábrica até às 8 da noite, finalizando uma inspeção que revelava mais problemas do que o esperado. Ela entendia minha agenda, então eu tentei entender a dela. A distância foi crescendo aos poucos. Ela parou de perguntar sobre o meu dia, parou de planejar noites de encontro, parou de iniciar qualquer coisa que não estivesse no calendário meticulosamente organizado dela. Quando eu sugeria jantar fora ou ver um filme, ela dizia que estava cansada demais ou que tinha trabalho para terminar. Tudo bem, exceto pelo fato de que, de alguma forma, ela ainda tinha energia para happy hours com colegas e eventos de networking. A intimidade secou completamente. Não estou falando apenas de coisas físicas, embora isso também tenha desaparecido. Estou falando daqueles pequenos momentos de conexão, o café da manhã juntos, mensagens rápidas durante o dia, adormecer assistindo TV no sofá, tudo isso acabou. Ela começou a dormir no quarto de hóspedes durante a semana, alegando que o meu despertador cedo para as viagens de trabalho atrapalhava o ritmo de sono dela. Eu viajo a trabalho cerca de 40% do tempo, 3 ou 4 dias na estrada, depois em casa por 1 ou 2 semanas, dependendo das inspeções que são agendadas. Minha agenda é consistente há anos. Eu enviava para ela meu calendário de viagens no início de cada mês. Ela sabia exatamente quando eu estaria fora e quando estaria em casa. Olhando para trás, essa previsibilidade provavelmente tornou a vida dela muito mais fácil quando decidiu começar a aprontar. Cerca de 18 meses atrás, notei algumas mudanças. Ela começou a ir à academia às 5 da manhã antes do trabalho, fez um novo corte de cabelo em algum salão caro, renovou completamente o guarda-roupa e comprou um perfume que custava mais por onça do que ouro. No começo, pensei que talvez ela estivesse apenas cuidando melhor de si mesma por causa do estresse do trabalho. Não passou pela minha cabeça que ela estivesse se produzindo para outra pessoa. Depois veio o comportamento com o celular. Sempre virado para baixo na mesa, sempre levado para o banheiro, mudou a senha sem comentar nada. Antes, a senha era a data do nosso aniversário de casamento. Quando perguntei casualmente sobre isso, ela disse que o escritório exigia novos protocolos de segurança por causa da confidencialidade dos clientes. Soou plausível o suficiente para que eu não insistisse. Ela começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência, chegando em casa às 9 ou 10 da noite, com o cabelo molhado e cheirando a shampoo caro. Disse que o escritório tinha instalado uma academia e vestiários para os sócios usarem. Faz sentido, exceto pelo fato de que eu já tinha visitado o escritório dela antes, para almoços e reuniões, e nunca tinha notado nenhuma academia. Quando mencionei passar lá uma noite para jantar com ela, ela ficou estranhamente defensiva. Ela começou a mencionar Grant com mais frequência, Grant do escritório de advocacia concorrente, Grant que estudou na mesma faculdade de direito. Grant, Grant, Grant. O nome começou a me irritar de forma irracional só de ouvi-lo tantas vezes. Mas eu normalmente não sou do tipo ciumento. As pessoas têm colegas com quem se dão bem. Mesmo assim, algo parecia fundamentalmente errado, e eu não conseguia articular exatamente o que. O golpe final veio quando cheguei em casa mais cedo de uma inspeção que foi cancelada. Isso foi cerca de 14 meses atrás, no meio de uma quarta-feira à tarde, por volta das 2 da tarde.
Eu deveria estar em uma fábrica em Michigan, realizando uma inspeção de 3 dias na nova linha de embalagem deles. Cheguei lá na manhã de terça-feira e descobri que o equipamento ainda nem tinha sido instalado. Algum atraso com a transportadora fez com que as máquinas estivessem paradas em um pier em Cleveland, em vez de no chão da fábrica, onde deveriam estar. O gerente da planta estava furioso, mas não havia o que fazer. Reagendamos para o mês seguinte. Liguei para o meu chefe, atualizei ele sobre a situação e voltei para casa. 4 horas de carro de Flint até Columbus, ouvindo podcasts o caminho inteiro. Parei uma vez para abastecer e comer um sanduíche. Entrei na minha garagem por volta das 2h15 da tarde, em uma linda quarta-feira, pensando em surpreender a Rebecca com um retorno antecipado. Minha caminhonete estava na garagem, e eu entrei na minha própria casa pela garagem. Como sempre faço, coloquei minha bolsa de inspeção no chão perto da porta. Foi então que eu os vi. Sapatos sociais masculinos perto da entrada da frente, que definitivamente não eram meus. Oxford de couro caro, provavelmente italianos, pequenos demais para mim por pelo menos 2 números. Estavam simplesmente ali no tapete, como se fossem donos do lugar, como se quem os tivesse tirado se sentisse confortável o suficiente na minha casa para deixar os sapatos espalhados. Fiquei parado no hall de entrada por 1 minuto inteiro, tentando processar o que estava vendo. Meu cérebro passou por todas as explicações possíveis. Talvez a Rebecca tivesse convidado um colega para trabalhar em um caso. Talvez fosse o irmão dela, embora ele morasse a 2 estados de distância. Talvez fosse um entregador, embora isso não fizesse o menor sentido. Todas as explicações soavam idiotas, mesmo enquanto eu pensava nelas. Então ouvi vozes no andar de cima, risadas, a risada da minha esposa, aquela que eu não ouvia direcionada a mim havia meses. Depois mais vozes falando baixo, depois silêncio, aquele tipo específico de silêncio que acontece quando pessoas que estão fazendo algo que não deveriam de repente percebem que podem ser pegas, como se a pressão do ar tivesse mudado na casa inteira. Subi as escadas, cada degrau parecia levar 1 hora. Parte de mim queria virar e ir embora, fingir que nunca tinha chegado em casa, preservar qualquer ilusão de casamento que ainda existisse. A outra parte de mim precisava ter certeza, precisava ver com os próprios olhos, em vez de passar o resto da vida me perguntando se eu tinha imaginado tudo aquilo. Cheguei à porta do quarto principal. Estava fechada, mas não trancada. Abri. Lá estava Rebecca, se atrapalhando para abotoar a blusa, o cabelo bagunçado, o rosto corado. E havia um cara que eu nunca tinha visto antes, tentando localizar as próprias calças enquanto usava apenas cueca boxer e meias sociais. Os dois ficaram congelados como cervos sob faróis, como se permanecessem perfeitamente imóveis, talvez eu os confundisse com móveis e fosse embora. O cara parecia ter mais ou menos a minha idade, talvez um pouco mais jovem, em boa forma, bem cuidado, usando um daqueles relógios automáticos caros que custam mais do que o carro da maioria das pessoas, Rolex ou Omega ou alguma outra marca que eu nunca conseguiria pagar. Ele tinha todo aquele visual corporativo polido que provavelmente funcionava bem em salas de reunião e sustentações orais, o tipo de sujeito que com certeza usa a palavra sinergia sem ironia. Isso não é o que parece, disse a Rebecca, a clássica frase de abertura, como se houvesse alguma outra explicação para existir um estranho meio nu no nosso quarto às 2 da tarde de uma quarta-feira. Eu apenas fiquei ali olhando para os dois. Não gritei, não agarrei o cara, não bati em ninguém, apenas encarei. Meu treinamento de inspeção entrou em ação, observar, documentar, avaliar, relatar. As emoções viriam depois, naquele momento eu estava coletando dados. Tenho quase certeza de que é exatamente o que parece, eu disse, com a voz calma, plana, como se estivesse discutindo especificações de máquinas em vez de assistir ao meu casamento explodir em tempo real. O cara, que depois descobri se chamar Grant, o que explicava muita coisa, tentou fazer aquela abordagem de homem para homem, estendeu a mão como se estivéssemos nos conhecendo em um evento de networking em vez de ele estar no meu quarto vestindo a vergonha da minha esposa. Acho que a gente devia sentar e conversar sobre isso como adultos. Olhei para a mão estendida dele, olhei para o rosto dele, olhei para Rebecca, que tinha conseguido abotoar a camisa, mas agora apenas estava ali parada como um robô com defeito. Olhei de volta para o Grant e disse para ele sair da minha casa. Falei calmo, baixo, mas havia algo no meu tom que deixava claro que aquilo não era uma negociação. Talvez fosse a completa ausência de emoção na minha voz, talvez fosse a expressão no meu rosto, mas o Grant pegou as coisas dele e praticamente saiu correndo escada abaixo como se o prédio estivesse pegando fogo. Ouvi a porta da frente bater, ouvi um carro ligar na garagem, ouvi os pneus cantarem levemente enquanto ele arrancava do bairro. Então silêncio novamente, apenas eu e a Rebecca, parados no que costumava ser o nosso quarto, olhando um para o outro através de cerca de 10 pés de carpete que pareciam o Grand Canyon. A Rebecca entrou imediatamente em modo advogada.
Não chorou, não pediu desculpas, foi direto para o modo de controle de danos, começou a despejar explicações sobre como o casamento vinha enfrentando dificuldades havia meses, como ela estava infeliz, como tínhamos nos afastado, como se estivesse apresentando um caso a um júri em vez de explicar por que havia um cara estranho meio nu no nosso quarto numa quarta-feira à tarde. As palavras saíam suaves e ensaiadas, como se ela tivesse praticado aquele discurso. Provavelmente tinha. Ela é advogada de família, já viu 1000 conversas dessas, conhecia o roteiro, acertou todos os pontos, distância emocional, prioridades diferentes. Ninguém realmente culpado, apenas crescemos em direções diferentes. Fez tudo soar razoável e inevitável, em vez do que realmente era, que era ela escolhendo explodir o nosso casamento porque queria ficar com algum babaca corporativo. Há quanto tempo? Eu perguntei, cortando direto o monólogo dela. Ela hesitou. Foi a primeira vez que pareceu de fato desconfortável, em vez de apenas irritada por eu não estar acompanhando a narrativa dela. Isso não é importante agora. O que importa é que a gente descubra como seguir em frente de uma forma justa para nós dois. Há quanto tempo? Eu repeti, separando cada palavra. Ela suspirou como se eu estivesse sendo irracional por querer uma informação básica. Como? Se eu fosse o difícil ali. 6 meses. Mas Sam, você tem que entender. Você nunca está em casa. Está sempre viajando a trabalho. Eu fiquei sozinha e o Grant estava lá. Eu levantei a mão. Para. Só para. 6 meses. Meio ano de mentiras. Meio ano chegando em casa comigo e fingindo que estava tudo bem enquanto dormia com outra pessoa. Meio ano de eu achando que a gente só precisava melhorar a comunicação quando, na verdade, ela estava ocupada destruindo tudo que tínhamos construído. Eu quero o divórcio, eu disse, simples, direto, sem espaço para negociação. Ela realmente pareceu aliviada, como se estivesse preocupada que eu fosse lutar pelo casamento, ou implorar para ela ficar, ou fazer alguma cena dramática. Acho que é a decisão certa, e Sam, quero que você saiba que vou tornar isso o mais fácil possível, vou ser justa em tudo. Essa frase, exatamente aquela, deveria ter disparado todos os alarmes na minha cabeça, mas eu estava irritado demais, humilhado e em choque para processar aquilo direito. Quando uma advogada que acabou de ser pega traindo promete ser justa, o que ela quer dizer é que vai usar todos os truques do manual para conseguir o que quer, enquanto faz você achar que está fazendo um bom acordo. A questão é a seguinte sobre o meu trabalho, eu documento tudo, fotos, anotações, registros de horário, observações detalhadas. É assim que eu me protejo de responsabilidade. Você perde um detalhe em uma inspeção e alguém pode te processar ou, pior, alguém se machuca. Esse hábito transborda para minha vida pessoal, eu querendo ou não. Eu vinha documentando o comportamento estranho da Rebecca havia cerca de 2 meses sem realmente saber por quê. Começou quando notei que os extratos do cartão de crédito não batiam com as explicações dela. Ela dizia que estava trabalhando até tarde no escritório, mas havia cobranças de restaurantes do outro lado da cidade. Tirei capturas de tela das configurações alteradas de compartilhamento de localização, ela desligou as dela no fim de novembro, disse que estava drenando a bateria. Fotografei extratos do cartão mostrando cobranças em hotéis durante horários em que ela dizia estar trabalhando até tarde. Não eram motéis baratos, eram lugares bons no centro, com cobranças de serviço de quarto. Juntei recibos de vários lugares que não batiam com as histórias dela. Coisas pequenas que, individualmente, pareciam explicáveis, mas juntas formavam um quadro bem claro. Me hospedei em um hotel barato naquela noite e liguei para o meu irmão Eric por volta das 10 da noite. Ele é gerente de projetos em uma empresa de construção comercial. Eu apenas disse, a Rebecca me traiu, encontrei ela com um cara hoje à tarde, preciso de conselho. Silêncio absoluto por cerca de 5 segundos. Então, caramba, você está bem, foi a resposta imediata do Eric. Não assine nada sem ler 3 vezes e sem pedir para outra pessoa analisar. Ela é advogada. Ela vai usar a advocacia com força total contra você. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente no trabalho e passei 2 horas pesquisando advogados de divórcio em Columbus que se especializavam em casos envolvendo profissionais do direito. Encontrei um cara chamado Robert Shen, que praticava direito de família havia 30 anos. Liguei para o escritório dele às 9 da manhã, expliquei minha situação, minha esposa é advogada de família, peguei ela traindo ontem, ela já está falando em divórcio, e consegui uma consulta de emergência naquela mesma tarde. O escritório do Robert ficava em um prédio mais antigo no centro, nada sofisticado, mas o cara em si era afiado demais, na casa dos 50, completamente careca, usando óculos de leitura, com aquele jeito de quem já tinha visto todos os truques do manual 2 vezes. Deixe-me adivinhar, disse o Robert depois que terminei, ela já tem a papelada pronta e está pressionando por um divórcio rápido e sem contestação. Ainda não ouvi nada dela hoje, além de uma mensagem perguntando quando eu voltaria para buscar minhas coisas. Ele se recostou na cadeira. Você provavelmente vai receber isso dentro de 48 horas.
Ela vai apresentar como opção madura e razoável, manter tudo amigável, evitar arrastar o processo, economizar em honorários advocatícios, mas o que ela realmente quer dizer é que quer que você se deite para que ela consiga o que quer sem brigar. Advogados que se divorciam ou lidam com isso de forma profissional ou usam todas as armas do arsenal. Sua esposa parece do segundo tipo. Fez sentido. Passei um cheque de adiantamento, saí de lá sentindo que pelo menos tinha alguém do meu lado que conhecia o jogo que a Rebeca estava prestes a jogar. Exatamente como previsto, a Rebeca mandou mensagem naquela tarde, disse que o escritório dela tinha elaborado os papéis do divórcio e que poderíamos nos encontrar para discutir os termos. Ela queria manter tudo amigável e direto para evitar arrastar o processo. Tradução, ela queria que eu me rendesse para conseguir o que queria sem luta. Encaminhei a mensagem para o Robert. A resposta dele foi uma palavra só, yep. Os papéis chegaram 3 dias depois por mensageiro. O Robert analisou tudo com um pente fino enquanto eu tentava não ter um derrame. Ele continuava balançando a cabeça e fazendo anotações. Depois de 20 minutos, levantou o olhar. Ela quer a casa, os 2 carros, 60% das suas contas de aposentadoria está alegando que você deve pensão conjugal com base na projeção de perda de rendimentos dela devido ao sofrimento emocional do divórcio. O quê? Ah, fica melhor. Ela também está alegando que fez sacrifícios de carreira para apoiar sua agenda de viagens e, portanto, merece compensação por esses sacrifícios. E tem uma cláusula aqui que impediria você de divulgar detalhes do casamento ou do divórcio para qualquer pessoa, inclusive em redes sociais. Ela pode fazer isso? Ela pode tentar. Vai se sustentar? Provavelmente não, a maior parte disso, mas ela está apostando que você não vai querer brigar. Ela sabe que litígios de divórcio são caros e demorados. Está esperando que você simplesmente assine para acabar logo. Não vai acontecer. Eu comeria miojo por 1 ano antes de deixar ela passar por cima de mim desse jeito. As 6 semanas seguintes foram brutais. A Rebeca tentou de tudo. Mandou aqueles e-mails longos sobre como estava magoada porque eu estava sendo vingativo e teimoso ao não aceitar os termos dela. Fez amigos em comum entrarem em contato para me convencer de que eu estava sendo irracional. A mãe dela chegou a me ligar dizendo que eu estava destruindo a reputação da Rebeca ao prolongar isso. Enquanto isso, o Robert estava construindo nosso caso. Intimou registros telefônicos mostrando centenas de mensagens e ligações com o Grant. Conseguiu extratos de cartão de crédito mostrando quartos de hotel e jantares caros. Documentou cada inconsistência nas alegações dela sobre sacrifícios de carreira. Descobriu-se que aquelas noites de trabalho até tarde vinham acontecendo havia muito mais tempo do que 6 meses. A Rebeca não sabia que eu vinha mantendo meus próprios registros. Cada viagem de trabalho que eu fiz tinha documentação com carimbo de data e hora, check-ins de hotel, relatórios de inspeção em campo, dados de GPS do meu caminhão de trabalho. Eu conseguia provar exatamente onde eu estava e quando. Enquanto isso, o histórico de localização dela mostrava que ela esteve no complexo de apartamentos do Grant pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 8 meses. Tanto para 6 meses. O golpe final foi quando a Rebeca tentou alegar que eu tinha sido emocionalmente abusivo e negligente. Disse que minha agenda de trabalho a fazia se sentir abandonada e que meu comportamento controlador a havia levado a buscar conforto em outro lugar. O Robert quase riu quando leu essa petição. Ela está jogando tudo contra a parede para ver o que cola, ele disse. Movimento clássico de advogado quando não tem uma posição forte. Mas é aqui que a coisa fica realmente interessante. Durante a fase de descoberta, o Robert solicitou todos os registros financeiros da Rebeca, procedimento padrão em casos de divórcio. Ela resistiu com força, alegando privilégio advogado-cliente e proteção de produto de trabalho. O Robert rebateu. As finanças pessoais dela não estavam cobertas por essas proteções. O juiz concordou e ordenou que ela apresentasse os documentos. Quando eles finalmente chegaram, algo chamou minha atenção imediatamente. Eu leio documentos técnicos e relatórios de conformidade há 15 anos. Sei como é uma documentação adequada. Os registros notariais da Rebeca estavam uma bagunça. Ela tinha obtido a comissão de notário alguns anos antes, disse que era útil para a prática dela, já que muitos documentos precisam ser reconhecidos em cartório. Fazia sentido na época. O que não fazia sentido eram os registros que eu estava vendo agora. Havia documentos reconhecidos em datas em que eu sabia com certeza que ela estava fora do estado, em uma conferência jurídica. Eu lembrava disso porque tive que reagendar uma viagem de trabalho para cuidar do cachorro do vizinho enquanto ela estava fora. Conferi meu próprio calendário e registros de trabalho para confirmar. Ela havia reconhecido 6 documentos em Ohio em uma quinta-feira quando definitivamente estava na Flórida. Depois notei mais inconsistências, documentos reconhecidos em horários em que ela estava em audiência. Eu conseguia cruzar isso com registros públicos do tribunal. Assinaturas que não se pareciam em nada com as cópias de documentos de identidade anexadas aos registros de reconhecimento.
Páginas reconhecidas para pessoas que, segundo uma rápida busca em redes sociais, nem sequer estavam em Ohio nas datas indicadas. Isso não era desleixo administrativo. Isso era fraude. Passei uma semana analisando tudo com extremo cuidado. Encontrei pelo menos 30 ocorrências do que parecia ser reconhecimento notarial falso ao longo de um período de 3 anos. Documentos reconhecidos quando ela comprovadamente estava em outro lugar. Assinaturas reconhecidas sem a presença da pessoa. Datas que não batiam com nada. Levei tudo para o Robert. Ele empalideceu. Você sabe o que está olhando aqui? Ele perguntou. Fraude notarial. Fraude notarial que pode fazer ela perder o registro na ordem. Isso não é algo pequeno, Sam. Isso é atividade criminosa séria. Se ao menos metade disso for o que parece, ela vem falsificando documentos legais há anos. O que eu faço com isso? O Robert se recostou e pensou por um longo momento. Oficialmente, como seu advogado de divórcio, tenho que dizer que usar essa informação como arma no processo de divórcio seria eticamente questionável e potencialmente ilegal. Poderia parecer extorsão se você ameaçar denunciá-la. A menos que ela concorde com termos favoráveis. E, não oficialmente, você tem a obrigação, como cidadão, de denunciar suspeitas de fraude às autoridades competentes. A Ordem dos Advogados do Estado de Ohio tem um conselho disciplinar que investiga esse tipo de coisa. O que você faz com essa informação fora do contexto do nosso caso de divórcio é inteiramente sua decisão. A forma como ele disse isso deixou o significado cristalino. Isso não era mais sobre o divórcio. Isso era sobre a lei, e a Rebecca vinha quebrando a lei. Levei alguns dias para pensar. Não estava tentando ser vingativo nem mesquinho, mas quanto mais eu olhava aqueles documentos, mais irritado ficava. Ela tinha me traído por meses, tentado me ferrar no divórcio, e o tempo todo vinha cometendo fraude que poderia ter prejudicado pessoas inocentes. Alguns daqueles documentos eram transações imobiliárias, outros eram procurações, um era uma declaração juramentada relacionada a um caso de guarda de crianças. Ela vinha falsificando reconhecimentos em documentos que afetavam a vida das pessoas, suas casas, seus filhos, tudo porque era preguiçosa ou ocupada demais para fazer o trabalho corretamente. Fiz cópias de tudo, organizei em uma linha do tempo clara com documentação de apoio, escrevi um relatório detalhado explicando cada ocorrência e por que parecia fraudulenta, incluí minha própria documentação provando que ela estava em outro lugar durante alguns dos reconhecimentos. Levei cerca de 40 horas de trabalho ao longo de 2 semanas, mas deixei tudo à prova de falhas. Enviei o material ao Conselho Disciplinar da Ordem dos Advogados do Estado de Ohio com uma carta de apresentação explicando que descobri isso durante o processo de divórcio. E me senti obrigado a denunciar. Não mencionei nada sobre querer vingança ou estar com raiva por causa do caso, apenas expus os fatos e deixei que falassem por si mesmos. Depois esperei. A Ordem dos Advogados se move lentamente, eles precisam investigar, entrevistar testemunhas, revisar registros e dar ao advogado a chance de responder. Levou cerca de 4 meses até eu ouvir alguma coisa. Durante esse tempo, o divórcio continuava se arrastando. Rebecca recuou de algumas das exigências mais agressivas depois que o Robert deixou claro que tínhamos registros telefônicos e dados de localização, e que não seria o divórcio rápido e fácil que ela esperava. Ela não fazia ideia de que eu a tinha denunciado, e por que faria? A Ordem dos Advogados não anuncia investigações publicamente, tudo fica confidencial até que haja uma conclusão formal. Então, um dia, recebi uma ligação do Robert. Você denunciou a Rebecca à Ordem dos Advogados? Ele perguntou. Sim, alguns meses atrás. Por quê? Porque ela acabou de entrar com um pedido emergencial para adiar o processo de divórcio, dizendo que está sob investigação e não consegue se concentrar no caso agora. O advogado dela está pedindo um adiamento de 6 meses. Não consegui evitar um sorriso. Eles estão investigando ela? De acordo com o pedido, sim, e pelo tom parece algo sério. Ela se armou com um advogado criminal que se especializa em queixas na ordem. Os meses seguintes foram tranquilos do meu lado, mas aparentemente infernais para Rebecca. Ouvi por amigos em comum que ela foi suspensa do exercício da advocacia enquanto a investigação seguia. O escritório colocou ela em licença. Ela contratou um advogado que cobrava mais por hora do que a maioria das pessoas ganha em um dia. Eu foquei no trabalho, me mudei para uma casa alugada, comecei a ir à academia de forma consistente pela primeira vez em anos, perdi cerca de 20 quilos e me senti melhor do que me sentia havia muito tempo. Nem estava pensando em sair com alguém ainda, mas foi bom ter minha vida de volta sob meu próprio controle. As conclusões da Ordem dos Advogados saíram cerca de 8 meses depois de eu ter apresentado a denúncia. Eles confirmaram quase todas as acusações, concluíram que Rebecca havia falsificado reconhecimentos notariais de forma sistemática ao longo de um período de 3 anos, reconhecido documentos sem testemunhas presentes, retrodatado reconhecimentos, reconhecido assinaturas de pessoas que ela nunca tinha conhecido, tudo isso. Eles cassaram definitivamente a licença dela, sem chance de readmissão.
Também encaminharam o caso ao promotor do condado para possíveis acusações criminais, embora eu nunca tenha ouvido se algo avançou. O divórcio finalmente foi concluído 2 meses depois, com a carreira da Rebecca em frangalhos e a posição de barganha dela destruída. Ela concordou com um acordo muito mais razoável. Eu mantive minhas contas de aposentadoria, dividimos o valor da venda da casa, e eu fiquei com a minha caminhonete. Nenhuma pensão conjugal para nenhum dos lados. O advogado da Rebecca tentou argumentar que a cassação da licença não era relevante para o acordo de divórcio, mas o juiz discordou. É difícil alegar que você precisa de pensão quando perdeu sua licença profissional por causa do próprio comportamento criminoso. A última coisa que eu vi foi que a Rebecca estava trabalhando como garçonete em algum restaurante simples nos arredores de Columbus. As conexões chiques dela com escritórios de advocacia secaram bem rápido quando se espalhou o motivo pelo qual ela foi descredenciada. O Grant também a largou. Aparentemente, namorar uma advogada desgraçada não era tão empolgante quanto ficar com uma bem-sucedida. Os pais dela cortaram apoio financeiro depois que a cassação se tornou pública, disseram que ela tinha envergonhado a família. Encontrei com ela cerca de 6 meses atrás em um supermercado. Ela parecia exausta, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, usando jeans e camiseta em vez dos ternos de poder. Ela me viu, ficou vermelha na hora e tentou se esconder em outro corredor. Eu continuei fazendo compras, não ia fazer cena nem me vangloriar, vê-la daquele jeito já era o suficiente. Um dos documentos que ela havia falsificado era de uma família que precisava de uma procuração reconhecida para que o pai idoso pudesse receber atendimento médico enquanto eles estavam fora do estado. Como a Rebecca retrodatou o documento de forma incorreta, houve uma disputa legal que atrasou o atendimento dele por 3 semanas. A família teve que contratar um advogado para resolver a situação. Isso poderia ter sido evitado se ela simplesmente tivesse feito o trabalho dela direito. Outro caso envolvia um casal jovem comprando a primeira casa. Rebecca reconheceu documentos de financiamento sem eles presentes e falsificou as assinaturas. A empresa de títulos percebeu durante o fechamento e o negócio quase desmoronou. O casal teve que correr para encontrar outro imóvel antes que a taxa de financiamento expirasse, o que causou milhares em custos adicionais e meses de estresse. É isso que mais me pega. Ela não estava apenas me traindo ou mentindo para conseguir um acordo melhor no divórcio, ela estava ativamente prejudicando pessoas que confiavam nela para fazer o trabalho. Tudo para economizar tempo ou evitar inconveniência. O caso foi uma traição pessoal, a fraude foi uma traição profissional contra todos que dependiam dela. Os pais da Rebecca cortaram totalmente relações. A mãe dela renunciou a 2 conselhos de caridade porque as pessoas ficavam perguntando sobre a filha. O pai dizia no clube de campo que a Rebecca estava lidando com questões pessoais e se recusava a elaborar. Eles venderam a casa nos subúrbios e se mudaram para a Flórida, nem sequer avisaram a Rebecca que estavam indo embora até o caminhão de mudança aparecer. Encontrei com ela cerca de 6 meses atrás em um supermercado. Ela estava usando uniforme de lanchonete com crachá, cabelo preso, sem maquiagem, parecendo cerca de 10 anos mais velha do que realmente era. Ela me viu, ficou vermelha e tentou se esconder em outro corredor. Encontrei com ela de novo 2 meses depois no mesmo mercado. Dessa vez ela não correu, apenas me lançou um olhar como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras. Eu apenas acenei com a cabeça e segui andando. Não tinha nada para dizer a ela. Descobri depois que ela está alugando um estúdio em uma parte ruim da cidade, dirige um Honda de 15 anos com o para-choque amassado, faz turnos dobrados no restaurante nos fins de semana. Tentou se candidatar a vagas de paralegal em alguns escritórios, mas ninguém quis contratá-la depois de checarem o histórico. Um dos antigos clientes dela entrou com um processo por erro profissional relacionado à fraude notarial. Esse caso ainda está em andamento. O seguro dela a abandonou, então ela está se representando sozinha, não está indo bem pelo que ouvi. O casal jovem cujo negócio da casa quase desmoronou por causa das falsificações dela acabou perdendo a casa dos sonhos. Os vendedores aceitaram outro comprador. O casal teve que alugar por mais um ano antes de encontrar outra coisa. Eles agora fazem parte de uma ação coletiva contra ela. A família do pai idoso que ela prejudicou com a procuração retrodatada, ele morreu antes que conseguissem resolver as questões legais. Eles não puderam tomar decisões médicas por ele durante 3 semanas por causa da fraude dela. Isso também está no processo. A Rebecca tentou me adicionar como amigo nas redes sociais cerca de 4 meses atrás, bloqueei imediatamente. O antigo escritório dela contratou alguém para substituí-la, uma advogada jovem, afiada, que realmente faz o trabalho direito, e vem trazendo o dobro de clientes que a Rebecca trazia. O escritório está indo melhor sem ela. Atualização: o divórcio está completamente finalizado. A Rebecca tentou entrar com um pedido de modificação dos termos 3 meses atrás alegando dificuldade financeira. O juiz negou, dizendo que ela criou a própria dificuldade por meio de comportamento criminoso. Ela ainda está no restaurante. Eu a vi lá quando parei para tomar um café no mês passado. Ela anotou meu pedido sem fazer contato visual. Dei uma gorjeta normal e fui embora.
Não estava tentando esfregar nada na cara dela, só queria café. O anúncio do casamento do Grant saiu no jornal 2 semanas atrás, um grande casamento da alta sociedade, os pais deles são muito ricos. A Rebecca não foi convidada. Ouvi dizer que ela ligou para o escritório da nova esposa dele tentando alertá-la sobre ele. A segurança a escoltou para fora do prédio. A certificação de paralegal que ela estava tentando obter foi negada, a ordem estadual sinalizou o pedido. Acontece que ser descredenciada torna muito difícil trabalhar em áreas ligadas ao direito. Agora ela está tentando se certificar como especialista em faturamento médico. O apartamento dela foi arrombado no mês passado, levaram a televisão e o laptop, a polícia não recuperou nada. Ela postou sobre isso nas redes sociais pedindo ajuda para substituir as coisas, recebeu 3 respostas, ninguém doou nada. A ação coletiva contra ela foi encerrada com acordo, ela está pagando parcelas mensais pelos próximos 10 anos. A maior parte do salário dela vai para isso e para o aluguel. Basicamente, ela está quebrada até os 45 anos. Minha namorada encontrou a Rebecca por acaso no supermercado. A Rebecca tentou explicar o lado dela da história. Minha namorada simplesmente foi embora no meio da frase, depois me contou e nós rimos. Nenhum arrependimento sobre nada disso. Meu irmão dormiu com minha namorada de 3 anos, engravidou ela antes mesmo de terminarmos e se casou secretamente com ela em um cartório enquanto eu estava fora na faculdade. Depois ele me ligou rindo e, quando finalmente o confrontei na casa da nossa mãe, ele apenas deu um sorriso de canto e disse: você cochila, você perde, ela escolheu o irmão melhor. Aquele foi o dia em que eu cortei os dois da minha vida para sempre. Oi Reddit, então ontem eu joguei uma bomba no funeral do meu pai que estava sendo preparada há 28 anos. Meu irmão Jake roubou minha namorada, engravidou ela enquanto ainda estávamos juntos, casou com ela pelas minhas costas e passou 3 décadas achando que tinha saído impune. Alerta de Soiler, não saiu, e as consequências foram absolutamente nucleares. Antes de eu entrar no que aconteceu ontem, você precisa da história completa, porque isso não é apenas algum drama familiar mesquinho, isso são 28 anos de manipulação calculada, abuso e mentiras finalmente alcançando alguém que achava que era intocável. As palavras saíram da minha boca antes que eu as registrasse completamente. O salão de recepção no centro comunitário São Miguel ficou em silêncio absoluto, não aquele tipo de silêncio em que as pessoas percebem aos poucos que algo interessante está acontecendo, foi um vácuo instantâneo de som. Garfos pararam no ar, meu primo Andrew engasgou com a água, a mão de Margaret voou para o colar de pérolas como se eu tivesse anunciado que estava concorrendo a um cargo público com uma plataforma de incêndio criminoso. O rosto de Jake ficou completamente branco. Jéssica, sentada ao lado dele naquele vestido preto que ela provavelmente achava que a fazia parecer digna, congelou com o copo a meio caminho dos lábios. Eu continuei porque, quando você começa algo assim, não pisa no freio. No meio de tudo que eu disse, minha voz ecoava pelas 63 pessoas que apareceram para lamentar meu pai, e eu quero que vocês dois saibam que o pai também sabia disso, ele soube nos últimos 3 anos. Ele garantiu que as pessoas certas descobririam quando chegasse a hora. Eu não esperei por resposta, me virei, passei pela expressão horrorizada da minha filha Olivia, pelo aceno compreensivo da minha esposa Amanda, e saí direto pela porta. Atrás de mim, na tarde de outubro, ouvi a cadeira de Jake raspar no chão, a voz de Jéssica subir em pânico, a confusão se espalhar por uma família que passou quase 3 décadas fingindo que estava tudo bem. 24 horas depois, toda a vida deles iria desmoronar, mas estou me adiantando. Para entender por que aquele momento significou tudo, por que esperei 28 anos por ele, você precisa entender o que Jake tirou de mim. Não apenas Jéssica, não apenas minha juventude ou minha confiança, ou minha capacidade de amar sem suspeita, ele tirou toda a minha compreensão de quem eu deveria ser neste mundo. Eu tinha 21 anos quando isso aconteceu, era estudante do 3º ano em Stanford, cursando ciência da computação, numa época em que isso significava algo diferente do que significa agora. Era o início dos anos 90, quando saber programar realmente significava algo especial, antes que qualquer pessoa se declarasse desenvolvedora depois de um curso intensivo de fim de semana. Jessica Miller foi a primeira mulher que eu amei de verdade e profundamente, daquela forma como homens jovens amam quando ainda não aprenderam que o amor exige mais do que apenas intensidade. Ela era brilhante, engraçada, tinha uma forma de ver o mundo que fazia tudo parecer mais luminoso. Nós nos conhecemos no ensino médio durante um laboratório de física, onde ela foi a única que não me tratou como um nerd por realmente entender as equações. Ela já caminhava para a faculdade de medicina naquela época, falando sobre se tornar cirurgiã pediátrica, sobre ajudar crianças que não conseguiam se defender sozinhas. Estávamos juntos desde o último ano do ensino médio, fazendo dar certo durante a faculdade. Ela fazia pré-medicina em Berkeley e nós mantínhamos o relacionamento à distância por meio de ligações noturnas que duravam até as 3 da manhã e visitas de fim de semana que consumiam a maior parte do que eu ganhava no trabalho do campus. Eu trabalhava na livraria da universidade 20 horas por semana apenas para poder pagar o dinheiro da gasolina para dirigir e vê-la a cada 2 fins de semana.
Meu colega de quarto costumava brincar dizendo que eu era mais comprometido com aquelas viagens do que com as próprias aulas. Minhas mãos ainda se lembram da sensação das mãos dela, da forma como ela desenhava círculos na minha palma durante longas viagens de carro sem dizer nada, apenas conectando aqueles pequenos momentos de intimidade que você não valoriza até que eles se vão e você percebe que daria qualquer coisa para senti-los de novo. Ela tinha uma risada que começava baixa e crescia até tomar todo o corpo dela. Fazer ela rir se tornou minha principal ambição na vida. Falávamos constantemente sobre casamento, sobre filhos, sobre a casa que compraríamos algum dia, com boas escolas e espaço no quintal para um cachorro. Ela queria 2 filhos, talvez 3, nós até já tínhamos escolhido nomes. Tínhamos um plano de 5 anos, nos formar, conseguir empregos na região da Bahia, ela terminaria a faculdade de medicina, nós nos casaríamos e começaríamos nossa vida juntos. Esse plano era tão real para mim que eu quase podia senti-lo. Jake era 2 anos mais novo, calouro em uma faculdade comunitária porque nunca teve notas suficientes para algo melhor. Nossos pais fingiam que isso não os incomodava, mas eu via o brilho nos olhos do meu pai quando falava das minhas aulas, em contraste com a forma como desviavam o assunto quando Jake mencionava as dele. A comparação estava sempre ali, não dita, mas óbvia. Jake também via isso e odiava. Ele começou a perguntar sobre Jéssica durante meu 2º ano, perguntas casuais no início, como ela está, o que ela estuda. Eu pensei que ele estava sendo um bom irmão. Olhando para trás, eu estava entregando a ele o mapa para roubá-la. Contei tudo, os restaurantes favoritos dela, os filmes que a faziam chorar, a forma como ela adorava surpresas mas odiava incerteza, cada detalhe que mais tarde se tornaria munição. Nas férias de Natal do meu 3º ano, Jake anunciou que estava saindo com Jéssica enquanto eu estava ocupado estudando, apenas fazendo companhia a ela, ele disse. Ela deve ficar sozinha com você sempre longe. Ele falou isso com uma expressão preocupada, como se realmente se importasse com o bem-estar dela, como se estivesse me fazendo um favor ao garantir que minha namorada não ficasse sozinha. Eu realmente agradeci a ele por ser atencioso. Você consegue acreditar nisso? Eu agradeci a ele pela oportunidade de roubar minha namorada. Nossos pais sorriram orgulhosos com a proximidade dos filhos, com Jake se oferecendo para ajudar o irmão, com o quão maravilhoso era que todos nos dessemos tão bem. Minha mãe chegou a dizer que estava orgulhosa de como éramos maduros, como adultos, de como era raro irmãos serem tão solidários um com o outro. Os sinais estavam por toda parte, mas eu era confiante demais, apaixonado demais, cego demais para vê-los. Jéssica parou de atender as ligações com a mesma rapidez. Antes ela atendia no primeiro ou segundo toque, de repente caía na caixa postal e eu recebia retorno horas depois. A voz dela ao telefone ficou distante, distraída, conversas que antes fluíam naturalmente começaram a parecer forçadas, como se ela estivesse apenas cumprindo uma obrigação e não falando porque queria. Ela passou a encurtar as conversas, citando o cansaço dos estudos, do trabalho, da vida em geral. Antes, podíamos falar por horas sobre nada e sobre tudo, de repente 15 minutos já era demais. Ela bocejava, dizia que precisava dormir, prometia ligar no dia seguinte, o dia seguinte chegava e eu é que acabava ligando para ela. Quando fui visitá-la em fevereiro, ela se encolheu quando toquei seu ombro, recuou fisicamente, como se eu fosse um estranho que tinha chegado perto demais. Aquilo deveria ter sido meu chamado para acordar, mas eu estava determinado a inventar desculpas. É só estresse, ela disse, as inscrições para a faculdade de medicina são brutais. Eu acreditei porque queria acreditar, porque a alternativa, a ideia de que algo estava errado, de que ela estava se afastando, de que talvez eu não fosse suficiente, era dolorosa demais para encarar de frente. A ligação veio numa quinta-feira de março, eu me lembro porque tinha acabado de tirar nota máxima na prova intermediária de algoritmos e estava planejando ligar para Jéssica para comemorar. Ela atendeu no primeiro toque, aquilo deveria ter sido minha primeira pista de que algo estava errado. Ryan, eu preciso te contar uma coisa. O tom da voz dela, plano e ensaiado, como se estivesse lendo um roteiro, me disse tudo antes mesmo que ela continuasse. Estou grávida. É do Jake. 2 palavras que viraram meu mundo de lado. Nós estamos nos vendo desde Natal. Me desculpa, mas eu amo ele. Vou me casar com ele na próxima semana no cartório. O resto veio em uma enxurrada, como se ela estivesse prendendo a respiração havia muito tempo. O contrato de aluguel dele começa no próximo mês, vamos morar juntos, isso é o melhor para todo mundo. Clique. 3 anos comprimidos em 90 segundos e um tom de linha desligada. Liguei de volta imediatamente, caixa postal, liguei de novo, 17 vezes no total, cada vez esperando que ela atendesse, cada vez ouvindo a mesma mensagem alegre da caixa postal que tínhamos gravado juntos meses antes, uma gravação de outra vida. Meu colega de quarto me encontrou no chão do dormitório às 2 da manhã, ainda segurando o telefone, encarando uma rachadura no teto que eu nunca tinha notado. Ele achou que alguém tinha morrido, de certa forma alguém tinha.
Liguei para Jake na manhã seguinte. Ele atendeu no terceiro toque e a primeira coisa que ouvi foi risada. Uma risada longa, quase um grasnar, tempo suficiente para eu entender. Ela me disse que vinha fingindo com você há meses. Ele disse, falou que você era chato, previsível, disse que ficar comigo parecia viver de verdade. Tentei dizer alguma coisa, as palavras falharam. Você cochila, você perde. Irmão mais velho, ela escolheu o homem melhor, aceita isso. A linha caiu. Eu dirigi para casa naquele fim de semana, 5 horas borradas de raiva e incredulidade. O rádio tocava músicas que eu não ouvia, outros carros passavam por mim sem que eu percebesse. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e permaneceram assim por dias depois. Quando confrontei Jake na casa dos nossos pais, ele não teve nem a decência de parecer envergonhado. Estava largado no sofá da sala, assistindo a um jogo de basquete, um saco de salgadinhos aberto sobre a barriga. O que você quer que eu diga? Ele deu de ombros, um movimento preguiçoso que me deu vontade de quebrar alguma coisa. Ela escolheu o irmão melhor, supera isso. Ela era minha, nós tínhamos planos, tínhamos um futuro. Tinha, tempo passado, parece que você está atrasado, ele disse, voltando a atenção para a tela. Feche a porta quando sair. Minha mãe apareceu na porta, o rosto destruído por culpa e impotência. Meu pai estava atrás dela, o maxilar tão travado que eu conseguia ver o músculo pulsar. Nenhum dos dois disse o que eu precisava ouvir, nenhum deles disse a Jake que ele estava errado. Aquele silêncio me disse tudo. Meu irmão mais novo tinha roubado minha namorada, engravidado ela e ia se casar com ela. E meus pais iam deixar isso acontecer porque confrontar a situação seria desconfortável. Porque manter a paz importava mais do que ser fiel ao filho que realmente tinha conquistado o respeito deles. Eu fui embora naquele dia e não falei com nenhum deles por meses. Jake e Jessica se casaram no cartório na semana seguinte, sem família convidada, sem cerimônia, apenas 2 pessoas, um juiz e uma mentira que eles convenceriam a si mesmos de que era amor. Eu voltei para Stanford e me joguei nos estudos com uma intensidade quase maníaca que provavelmente preocupou meus professores. Me formei com honras, consegui um emprego em uma empresa de software antes mesmo de o diploma ser impresso e me mudei para o outro lado do país, para Seattle, uma distância física dos destroços da minha vida antiga. Não fui para casa no dia de ação de graças daquele ano, nem no Natal, nem na Páscoa. Eu mandava um cartão para meus pais no aniversário deles e ligava no dia das mães e no dia dos pais porque não estava pronto para cortar completamente os laços, mas também não estava pronto para perdoar. Eles nunca me pediram para me reconciliar com Jake, talvez soubessem que era inútil, talvez estivessem apenas aliviados por não ter que lidar com a tensão. Jake e Jessica tiveram o primeiro filho em outubro, Ethan, meu sobrinho, eu fiquei sabendo por uma tia que achou que eu certamente gostaria de saber. Mandei um cartão com $50 dentro porque aquilo parecia a resposta socialmente aceitável mínima. Não assinei, não escrevi mensagem alguma, apenas o dinheiro e um cartão comprado em loja com parabéns impresso em letra cursiva. Um segundo filho veio 3 anos depois, Caleb, a mesma resposta da minha parte, o mesmo vazio. Nessa altura eu já tinha conhecido Amanda, ela era engenheira civil, trabalhando em um projeto adjacente a um dos nossos, inteligente, engraçada, paciente com a minha bagagem de um jeito que sugeria que ela também tinha dela. Namoramos por 2 anos antes de eu pedir em casamento, nos casamos em uma cerimônia pequena na cidade natal dela, com a família dela e meus amigos da faculdade. Convidei meus pais e eles vieram. Não trouxeram Jake nem Jessica, nem perguntaram se poderiam trazer. Esse foi o acordo silencioso a que chegamos. Eles podiam ter um relacionamento comigo ou podiam participar dos eventos da família de Jake, mas não ambos no mesmo ambiente. Amanda e eu tivemos Olivia 1 ano depois do casamento. Ela é a melhor coisa que já fiz na vida, inteligente como a mãe, teimosa como eu, com um senso feroz de justiça que provavelmente vem de crescer ouvindo versões cuidadosamente editadas do motivo pelo qual ela só tem a voz de um lado da família. Os anos passaram, eu construí uma carreira, Amanda construiu a dela, Olivia cresceu. Éramos felizes daquele jeito silencioso e comum que não rende boas histórias, mas rende uma boa vida. Eu pensava em Jake às vezes, me perguntava se ele era feliz, se Jessica era, se algum dia sentiam culpa pelo que tinham feito. Na maior parte do tempo, porém, eu simplesmente não pensava neles. Então, 3 anos atrás, meu pai ficou doente. Câncer de pâncreas, do tipo que avança rápido e não negocia. Estágio 4 quando descobriram, o que significava meses, não anos. Foi ele mesmo quem me ligou para contar. A voz dele ao telefone soava menor do que eu lembrava, mais velha, mortal. Essa foi a pior parte, perceber que nossos pais não são invencíveis, que o tempo alcança todo mundo cedo ou tarde. Eu preciso te contar algumas coisas, ele disse depois do diagnóstico. Conversas adiadas antes, eu não posso mais. Antes que o câncer ou a medicação tirem minha capacidade de dizer o que precisa ser dito. Eu viajei na semana seguinte, saí do trabalho numa sexta-feira, tirei licença emergencial por motivo familiar.
Nos encontramos em uma lanchonete, a meio caminho entre a casa dele e o aeroporto, território neutro, não a casa dele, onde os fantasmas de jantares familiares antigos pairariam, nem um lugar público demais onde alguém pudesse ouvir. Apenas uma cabine tranquila, em um lugar que servia um café decente e não fazia perguntas. Ele estava pior do que eu esperava, muito pior. As fotos que minha mãe vinha enviando claramente não captavam a realidade inteira. Ele tinha perdido pelo menos 30 quilos, a pele tinha aquele tom acinzentado que as pessoas ganham quando os órgãos estão falhando, mais fino, mais cinza, como se alguém tivesse pegado meu pai e feito um esboço grosseiro dele, com todos os detalhes desbotados e imprecisos. Eu deveria ter dito alguma coisa, ele começou sem rodeios, sem conversa fiada, sem suavizar. Quando Jake fez o que fez, eu deveria ter dito que estava errado. Eu deveria ter ficado do seu lado. Eu deveria ter expulsado ele de casa. Eu deveria ter ligado para os pais da Jéssica. Eu deveria ter feito alguma coisa, qualquer coisa diferente do que eu realmente fiz, que foi nada. E esse nada vem me consumindo há 28 anos, como o seu próprio tipo de câncer. Eu não sabia o que dizer diante disso, então apenas assenti, bebi meu café e esperei que ele continuasse. Tem mais, ele disse, coisas sobre Jake que você não sabe, coisas que descobri ao longo dos anos, coisas que eu deveria ter te contado, mas não contei, porque eu ficava pensando que talvez estivesse errado, talvez estivesse vendo coisas que não existiam, talvez estivesse sendo paranoico ou julgador. Mas eu não estava errado, eu estava vendo exatamente o que estava ali, e escolhi olhar para o outro lado porque confrontar isso teria sido desconfortável. Foi então que ele me contou tudo, e quando digo tudo, é tudo mesmo. Ele colocou tudo para fora como se estivesse ensaiando essa conversa na cabeça havia anos, esperando o momento certo, ou talvez apenas esperando até não ter mais escolha a não ser falar. Jake não apenas roubou Jéssica, ele a isolou sistematicamente de todos que um dia se importaram com ela. As amigas do ensino médio pararam de ter notícias dela dentro de um ano após o casamento. A família dela passou a ter visitas cuidadosamente controladas, nas quais Jake estava sempre presente, sempre controlando a conversa. Ele a controlou de forma sistemática, de maneiras que cruzavam todas as linhas de uma parceria para o abuso. Abuso financeiro, abuso emocional, e meu pai suspeitava de abuso físico, embora Jéssica tivesse ficado muito boa em esconder isso. Ele vinha fazendo isso desde antes de se casarem e foi ficando progressivamente pior ao longo dos anos, testando limites. Vendo até onde podia ir, meu pai tinha visto hematomas nos braços dela, onde dedos haviam apertado forte demais, nos pulsos onde ela fora agarrada uma vez, no rosto, mal coberto por maquiagem, que ela insistia ter sido causado por bater em uma porta de armário. Ele tinha ouvido vozes elevadas através das paredes durante visitas familiares, ouvido Jéssica chorando no banheiro, ouvido a voz de Jake baixa e ameaçadora, as palavras indistintas, mas o tom inconfundível. Ele observou o brilho de Jéssica se apagar ao longo dos anos, até que ela se tornasse um fantasma da mulher que eu conheci. A estudante brilhante de pré-medicina, com planos de salvar o mundo, tinha se tornado alguém que se encolhia com barulhos altos e conferia o telefone constantemente, aterrorizada com a ideia de perder uma mensagem de Jake. Alguém que pedia permissão antes de expressar uma opinião, alguém que aprendeu que o caminho de menor resistência era concordar com tudo que Jake dizia e desaparecer dentro de si mesma. Meu pai confrontou Jake uma vez, apenas uma vez, cerca de 3 anos depois do casamento, quando os sinais estavam óbvios demais para ignorar. Jake ameaçou cortar completamente o contato deles com os netos, disse que se meu pai tocasse no assunto novamente, se dissesse uma única palavra a Jéssica sobre suas suspeitas, eles se mudariam para o outro lado do país e mudariam o número de telefone. Os netos cresceriam sem nem saber que os avós existiam. Então meu pai ficou em silêncio e passou a se odiar por isso, escolheu o acesso aos netos em vez de proteger a nora que ele sabia estar sendo abusada toda vez que havia. Depois disso, a culpa foi corroendo ele um pouco mais. Mas havia mais. Meu pai descobriu que Jake vinha roubando das contas conjuntas, quantias pequenas no início, 50 aqui, 100 ali, explicadas como saques em dinheiro para compras ou gasolina. Depois valores maiores, à medida que Jéssica parava de questionar, $1.000 para um suposto conserto de carro que nunca aconteceu, $5.000 para uma oportunidade de investimento que de alguma forma nunca se concretizou. Jake tinha um problema com gastos, eletrônicos de que não precisava, relógios caros, roupas de grife, tudo comprado no crédito que ele não tinha como pagar. Pior ainda, ele havia feito cartões de crédito no nome de Jéssica sem que ela soubesse, falsificou a assinatura dela em pedidos de empréstimo, destruiu a pontuação de crédito dela até que ela não pudesse se qualificar para nada sozinha. Era deliberado, calculado, cada movimento pensado para prendê-la ainda mais, para tornar a saída mais difícil, para garantir que ela não tivesse para onde ir, mesmo que quisesse escapar. E então veio a coisa que fez meu sangue gelar, que me fez entender o quão metódica tinha sido a manipulação de Jake desde o começo. Meu pai encontrou provas de que Jake havia interceptado cartas de Jéssica para mim, no ano seguinte ao casamento deles.
Pelo menos 3 cartas, provavelmente mais, cartas que ela escreveu implorando para que eu entendesse o que realmente tinha acontecido, para que eu soubesse que ela nunca o tinha escolhido de verdade, para que eu fosse encontrá-la, para ajudá-la a escapar antes que fosse tarde demais. Ela tinha sido cuidadosa, guardava dinheiro do mercado, comprava selos em uma agência dos correios de outra cidade e postava de lá para que Jake não visse. Mas Jake encontrou as cartas de alguma forma, talvez tenha vasculhado a bolsa dela, talvez a tenha seguido, talvez ela tenha cometido um pequeno erro e ele percebeu. Seja como for, ele interceptou todas as cartas antes que qualquer uma chegasse até mim. Jake as colecionou, guardou em uma caixa na garagem como troféus, provas da vitória dele, a demonstração de que havia roubado Jessica de forma tão completa que até as tentativas dela de pedir ajuda tinham sido frustradas. Meu pai encontrou tudo quando ajudava Jake a mover alguns móveis alguns anos atrás. Jake tinha deixado a porta da garagem aberta, a caixa estava em uma prateleira, à vista de todos. Talvez tivesse ficado confiante demais, talvez achasse que ninguém iria olhar. Mas meu pai reconheceu a caligrafia dele no rótulo da caixa e ficou curioso. Dentro estavam as cartas de Jessica para mim, cartas minhas para Jessica daqueles primeiros meses após o rompimento, também interceptadas de alguma forma, e um diário, o diário do próprio Jake. Páginas e páginas detalhando o plano dele para roubar Jessica, como ele a estudou, aprendeu os padrões dela, descobriu exatamente o que dizer e quando dizer, como criou deliberadamente situações em que ela ficava vulnerável e ele aparecia para confortá-la, como usou contra nós dois cada informação que eu tinha contado sobre ela. Estava tudo ali, toda a campanha calculada, nada tinha sido espontâneo ou natural. Foi o roubo premeditado da vida de outra pessoa. Meu pai fotografou tudo com o telefone, fez cópias digitais, manteve tudo salvo em 3 lugares diferentes. Quando ficou doente, colocou cópias físicas em seu cofre bancário, junto com documentação escrita de tudo que tinha observado ao longo dos anos, datas, horários, descrições de hematomas, gravações de discussões. Ele vinha reunindo provas havia anos, covarde demais para usá-las enquanto estava saudável, mas determinado a fazer com que tudo viesse à tona algum dia. Eu preciso que você fique com isso, meu pai disse, deslizando um envelope pardo grosso sobre a mesa da lanchonete. As mãos dele tremiam levemente, fosse por causa do câncer ou pelo peso do que estava entregando, eu não sabia dizer. Quando chegar a hora, quando você estiver pronto, eu preciso que você conserte isso. Eu não consigo fazer isso sozinho, estou ficando sem tempo e sem coragem, ambos. Mas você consegue, você sempre foi o forte, Ryan, o bom, aquele que sabia o que era certo e errado e tinha coragem para agir. Faça ele responder pelo que fez, não apenas com você, mas com Jessica, com Kyle, com todos. Kyle, o irmão mais novo de Jessica, essa foi a outra coisa que meu pai me contou naquela noite. Kyle tinha descoberto o que estava acontecendo, tinha confrontado Jake sobre o abuso e ameaçado ajudar Jessica a ir embora, a expor tudo. 2 semanas depois, Kyle estava morto, um acidente de trilha, disseram, caiu de um penhasco durante uma viagem sozinho. Mas Jake estava naquela mesma trilha, naquele mesmo dia. Testemunhas tinham visto os dois discutindo perto da borda do penhasco. A polícia investigou, mas não conseguiu provar nada, classificou como acidente e encerrou o caso. Mas meu pai continuou investigando, encontrou mensagens de texto entre Jake e Kyle que a polícia tinha perdido ou escolhido ignorar, mensagens ameaçadoras de Jake, avisos para que ele cuidasse da própria vida, insinuações de que algo ruim poderia acontecer se Kyle não recuasse. As mensagens tinham sido apagadas do telefone de Jake, mas Kyle tinha feito backup em uma conta na nuvem a qual os pais dele tinham acesso depois que ele morreu. Os pais de Jessica tinham mostrado isso ao meu pai anos antes. Eles suspeitavam, mas nunca conseguiram provar, não suportavam pressionar, porque já tinham perdido um filho e não podiam arriscar perder a filha também acusando o marido dela de assassinato. Eu fiquei sentado naquela cabine da lanchonete lendo documento após documento, impressões de mensagens de texto, fotocópias do diário, uma linha do tempo que meu pai tinha montado mostrando cada prova, cada incidente, cada momento que demonstrava que Jake não era apenas um canalha infiel, mas um abusador metódico e muito possivelmente um assassino. Peguei o envelope, li cada palavra naquela mesma noite no quarto do hotel, fiquei acordado até as 4 da manhã passando página após página, cada uma era uma faca cravada no meu peito. Jessica escrevia sobre estar presa, sobre ter medo, sobre o temperamento de Jake, sobre a gravidez ter sido acidental no início e depois deliberada, sobre Jake ter sabotado o anticoncepcional dela sem que ela soubesse, porque um bebê garantiria que ela não pudesse ir embora, sobre o bebê ser a corrente dela. Por favor, não desista de mim, terminava uma carta de 1994, por favor, eu vou esperar o tempo que for preciso, eu sei que você provavelmente me odeia, eu sei que você provavelmente nunca mais quer me ver, mas, se existir alguma parte de você que se lembre do que tivemos, por favor venha me encontrar, eu estou com muito medo e não sei por quanto tempo mais consigo sobreviver a isso. Mas eu nunca tinha recebido essas cartas, nunca tive a chance de responder, nunca soube que ela tinha tentado me alcançar. Jake tinha se certificado absolutamente disso.
Eu perguntei ao meu pai por que ele não tinha ido à polícia com tudo aquilo, por que não tinha ajudado Jéssica ele mesmo, por que tinha guardado provas de abuso e de um possível assassinato por anos sem agir. Eu fui um covarde, ele disse simplesmente, a voz plana, objetiva, sem desculpas. Eu disse a mim mesmo que não era da minha conta, que talvez as coisas não fossem tão ruins quanto pareciam, que se eu ficasse quieto e mantivesse a paz, todos ficariam bem. Eu disse a mim mesmo que a polícia já tinha investigado a morte de Kylie e não encontrado nada, então o que eu poderia acrescentar? Eu disse a mim mesmo que talvez Jessica estivesse ficando porque queria, que era escolha dela, que interferir só pioraria tudo. Ele olhou para mim então, com olhos que carregavam 3 décadas de arrependimento. Eu estava errado em tudo isso. Eu fui um covarde que escolheu conforto em vez de coragem, que escolheu manter a família unida na superfície em vez de realmente proteger as pessoas dentro dela. E agora estou morrendo e não posso consertar isso, mas talvez você possa. Talvez você possa ser a pessoa que eu deveria ter sido. Passamos os 2 anos seguintes mantendo contato, mais do que em décadas, ligações semanais, visitas mensais quando a saúde dele permitia. A saúde do meu pai piorou em estágios, semanas boas em que ele quase parecia como antes, semanas ruins em que o câncer e a quimioterapia o deixavam fraco demais para sair da cama, e depois apenas semanas ruins e semanas piores, quando os dias bons pararam de aparecer por completo. Ele me fez prometer que eu esperaria até que ele se fosse para fazer qualquer coisa com as informações que tinha me dado, fez eu jurar. Eu não consigo encarar isso, ele admitiu durante uma de nossas últimas conversas de verdade, quando a morfina tinha soltado sua língua o suficiente para ser totalmente honesto. Não consigo assistir tudo desmoronar, isso me torna ainda mais covarde, eu sei. Nem consigo enfrentar as consequências de finalmente fazer a coisa certa, mas preciso que você seja aquele que é corajoso bastante para dizer a verdade quando eu não estiver por perto para ver as consequências. Espere até eu partir, depois. Queime tudo, garanta que todos saibam o que ele fez, prometa. Eu prometi. Ele morreu numa terça-feira de outubro, com 68 anos, o câncer de pâncreas finalmente venceu a luta, sempre venceria. O funeral foi marcado para sábado, 4 dias para conviver com tudo que ele tinha me contado, 4 dias para planejar exatamente o que eu diria. Quando minha mãe me ligou pedindo ajuda com os preparativos, eu disse sim, viajei com Amanda, Olivia nos encontrou lá. O serviço foi na igreja de São Miguel, que meu pai frequentou esporadicamente por 40 anos. A recepção foi no centro comunitário anexo. Jake estava lá, é claro, Jéssica também, mais velha, mas não necessariamente mais sábia. Ethan veio com a namorada Nina. Caleb voou do Alasca, para onde tinha se mudado para ficar longe do pai. Isso deveria ter me dito algo ali mesmo. Quando um filho se muda literalmente para o estado mais distante possível de você, geralmente existe um motivo. Olivia me encurralou durante a recepção. Minha filha tem 19 anos agora, estuda psicologia em Berkeley, e tem o talento da mãe para ler pessoas e a minha tendência à franqueza. Você precisa falar com o tio Jake, ela disse, pelo bem da família, pela memória do vovô, seja lá o que aconteceu entre vocês dois foi há quase 30 anos, você não acha que já está na hora de deixar isso para trás? Eu olhei para ela, minha filha inteligente e linda, que não fazia ideia do que estava pedindo, que achava que família significava perdão incondicional, que acreditava que o tempo cura todas as feridas e que ser a pessoa maior era sempre a escolha certa. Não, eu disse simplesmente. Pai, por favor, só fala com ele, diz alguma coisa, qualquer coisa, esse silêncio já dura tempo demais. Ela pegou minha mão e me conduziu pela sala até onde Jake e Jéssica estavam sentados em uma mesa no canto. Eles nos viram chegando. O rosto de Jéssica ficou cuidadosamente neutro. Jake colocou aquele sorriso falso que ele sempre usa quando tenta parecer uma pessoa razoável. Olivia fez algumas gentilezas, perguntou dos netos, comentou como era bom estarmos todos juntos, mesmo em uma ocasião tão triste. Aquela conversa fiada superficial que supostamente serve para construir pontes, mas que quase sempre apenas destaca o quão distantes as margens realmente estão. Então ela olhou para mim com expectativa, esperando que eu aceitasse o ramo de oliveira que estava me oferecendo e fizesse algo conciliador com ele, que fosse a pessoa maior, que perdoasse, que seguisse em frente, e foi então que eu disse, olhando Jake diretamente nos olhos, depois para Jéssica, garantindo que os dois ouvissem cada palavra com clareza. Eu sei o que você fez com Kylie. A cor sumiu do rosto dos dois ao mesmo tempo. Kylie era o irmão mais novo de Jéssica, aquele que morreu em um suposto acidente de trilha 5 anos atrás, pelo menos era isso que todos tinham sido levados a acreditar. Eu sei o que você fez com Kylie, repeti, cada palavra, e quero que vocês dois saibam que o pai também sabia. Ele soube nos últimos 3 anos. Ele garantiu que as pessoas certas descobririam quando chegasse a hora. Então eu fui embora. A coisa sobre soltar bombas é que a explosão não é imediata, sempre há um atraso, um momento em que o mundo prende a respiração antes de tudo detonar. Entrei no carro alugado e voltei para o hotel. Amanda já estava lá, tinha saído da recepção mais cedo com uma dor de cabeça que provavelmente era mais diplomática do que médica.
Eu contei a ela o que tinha feito. Bom, ela disse simplesmente, já era hora. A primeira ligação veio uma hora depois, minha mãe soluçando, exigindo saber o que eu quis dizer, do que eu estava falando, por que eu diria algo tão horrível no funeral do meu próprio pai. Eu disse para ela verificar o cofre bancário do pai, aquele no First National Bank no centro da cidade, aquele ao qual ela tinha acesso como viúva. Tudo o que ela precisava saber estava lá. Ela desligou na minha cara. A segunda ligação veio de Jéssica, a voz dela tremia. O que seu pai te contou? Ela perguntou. Tudo, eu disse, sobre as cartas que você me enviou e que Jake interceptou, sobre o abuso financeiro, sobre Kylie, tudo. Silêncio do outro lado da linha, depois, baixinho, quase um sussurro, obrigada. Ela desligou. A terceira ligação veio de Ethan, meu sobrinho, que eu tinha encontrado talvez 5 vezes em 28 anos, que tinha crescido ouvindo alguma versão da história em que o tio Ryan era o irmão mais velho amargo que não conseguia superar o passado distante. É verdade, ele perguntou, sobre meu pai. Sim, eu disse, tudo. A mãe está arrumando uma mala, ele disse, ela está indo embora, finalmente indo embora. Ela pediu para eu te dizer que sente muito por tudo, por não ter lutado mais, por não ter tentado entrar em contato, por ter acreditado nas mentiras dele sobre você. Diga a ela que não me deve um pedido de desculpas, eu disse, diga a ela que eu deveria ter tentado encontrá-la com mais força, diga a ela que sinto muito por ter demorado tanto. Mais silêncio, então ele perguntou, o que aconteceu com o tio Kyle? Essa era a parte que eu mais temia, a parte sobre a qual meu pai tinha falado em voz baixa durante uma de nossas últimas conversas, a parte que o fez chorar pela primeira vez desde que eu era criança. Kyle tinha descoberto o abuso de Jake, o confrontou, ameaçou contar tudo, ajudar Jéssica a sair, expor tudo. Jake o seguiu em uma viagem de trilha, eles discutiram à beira de um penhasco, e Kyle caiu ou foi empurrado. As provas não eram conclusivas, a polícia classificou como acidente, mas meu pai tinha encontrado mensagens de texto, mensagens ameaçadoras, de Jake para Kyle nos dias anteriores à viagem, mensagens que Jake tinha apagado, mas que meu pai recuperou de um backup antigo do telefone. Meu pai tinha entregado tudo a James Wilson, um amigo da faculdade que se tornou promotor federal, e pediu que ele esperasse até depois do funeral para investigar oficialmente, para dar à família tempo de lamentar uma perda antes de lidar com outra. Eu contei a verdade a Ethan, tudo. Ele merecia saber quem o pai dele realmente era. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse algo que partiu meu coração. Eu sempre soube que havia algo errado, ele disse, a mãe estava sempre com medo, sempre pisando em ovos, eu só não sabia o que fazer, eu era só uma criança, e depois deixei de ser criança, mas ainda assim não sabia como ajudá-la. Você pode ajudá-la agora, eu disse, esteja presente, apoie ela, ela vai precisar. 24 horas depois de eu sair daquele salão de recepção, tudo desmoronou exatamente como meu pai tinha planejado. Minha mãe foi ao banco, encontrou o cofre. Dentro havia cópias de tudo, as cartas interceptadas, os documentos financeiros mostrando as fraudes de Jake, as mensagens recuperadas entre Jake e Kyle, um relato detalhado que meu pai tinha escrito de tudo que presenciou ao longo dos anos, cada hematoma que viu em Jéssica, cada vez que ela se encolheu, cada desculpa que Jake deu. Havia também uma carta do meu pai para minha mãe, pedindo desculpas pelo silêncio, implorando para que ela consertasse as coisas, pedindo que apoiasse Jéssica na saída, que a ajudasse a reconstruir a vida, que fosse para ela a parceira que ele deveria ter sido. Minha mãe ligou para Jéssica naquela mesma tarde. Elas conversaram por horas. À noite, minha mãe ajudou Jéssica a se mudar para um hotel. No dia seguinte, ajudou a encontrar um advogado, um bom, do tipo especializado em casos como esse. James Wilson me ligou no mesmo dia, disse que tinha revisado tudo que meu pai lhe entregou, que havia provas suficientes para reabrir o caso de Kylie, que Jake enfrentaria perguntas da polícia muito em breve, que mesmo que não conseguissem provar que a morte de Kylie foi assassinato, os crimes financeiros por si só provavelmente resultariam em acusações. Seu pai foi meticuloso, James disse, ele documentou tudo. É como se tivesse passado os últimos 3 anos da vida construindo um caso à prova de falhas. Ele fez isso, eu disse, foi exatamente isso que ele fez. Jake foi preso uma semana depois, ainda não pela morte de Kylie, mas pelos crimes financeiros, roubo de identidade, fraude, falsificação, a lista continuava. A fiança foi fixada em um valor alto demais para que ele conseguisse pagar, e ele ficou na cadeia do condado enquanto a investigação sobre Kylie continuava. Jéssica entrou com o pedido de divórcio, conseguiu uma ordem de restrição, mudou-se temporariamente para a casa de Ethan enquanto decidia os próximos passos. Minha mãe vendeu a casa do meu pai e dividiu o valor com Jéssica, dizendo que era o mínimo que podia fazer depois de anos facilitando o comportamento de Jake com o próprio silêncio. Caleb voltou do Alasca, reconectou-se com a mãe pela primeira vez em anos, começou terapia para lidar com o crescimento em uma casa onde a violência era normal. Ethan fez o mesmo. E eu voltei para Seattle, voltei para minha vida, mas algo tinha mudado.
O peso que eu carregava havia 28 anos, o peso da traição, das perguntas sem resposta e da dúvida constante sobre se eu poderia ter feito algo diferente, estava mais leve agora. Não tinha desaparecido, traumas não somem só porque quem os causou recebe o que merece, mas estava mais leve, administrável.